apresentar isso também, eu não faria sem ela. Se tiver fórum, a gente faz. Vamos. Boa tarde a todos. Boa tarde aos deputados e deputadas presentes. Declaro aberta a terceira reunião ordinária da Comissão Especial destinada a proferir parecer a proposta de emenda à Constituição número 17-A de 2019 do Senado Federal, que altera a Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais para fixar a competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Em apreciação, a ata da segunda reunião, realizada no dia 15 de outubro de 2019, cujas cópias estão à disposição dos senhores deputados, indago o plenário se há necessidade da leitura da ata. Não havendo discordância, fica dispensada a leitura da ata. Não havendo quem queira retificá-la, em votação. Bom, aprovada. Comunico que a lista com a sinopse do expediente recebido pela comissão se encontra disponível na mesa de apoio aqui à minha direita. Quanto ao recebimento de emendas, foi informado o prazo de 10 sessões quando da instalação desta, no último dia 8 de outubro. Já transcorreram 5 sessões, sem contar a de hoje. Vamos partir para a ordem do dia. A ordem do dia de hoje está dividida em 3 partes: audiência pública, deliberação de requerimentos e eleição do terceiro vice-presidente. A audiência pública de hoje tem como objetivo discutir e analisar, no âmbito desta comissão, o tema de proteção de dados como direito fundamental, cujo foco será a adequação jurídica do enquadramento da proteção de dados pessoais como direito fundamental, considerando a natureza e características desse direito, com a participação de autoridades públicas, especialistas e representantes da sociedade civil, em atendimento aos requerimentos número 1 de 2019, do deputado Celso Russomano, e número 2 de 2019, de minha autoria. Agradeço a presença dos expositores e os convido a tomarem o assento à mesa, que são o senhor Sérgio Paulo Galindo, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia e Informação e Comunicação. A senhora Laura Skertel Ferreira Mendes, professora adjunta da Universidade de Brasília, UNB. O senhor Arthur Rolo, presidente do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. E, por fim, a senhora Bruna Martins dos Santos, analista de políticas públicas e advocacy do Coding Rights. Bom, obrigado. Mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Doutora Bruna, é Coding Rights? Ah, então... All right. Não foi possível vir o representante da Casa Civil. Deve ser perseguição. Não tem uma única comissão que eu participo, presido, que o governo federal manda alguém da Casa Civil para nos brindar com o conhecimento dos nossos colegas, mas, infelizmente, não foi possível o encaminhamento de alguém da Casa Civil. Antes de passar a palavra aos convidados para suas apresentações, peço atenção aos senhores deputados para o procedimento a serem observados durante a audiência. O convidado disporá de 20 minutos para a sua exposição,
não podendo ser aperteado. Fim da exposição, será concedida a palavra aos deputados, observada a ordem de inscrição, para, no prazo de 3 minutos, cada um formular suas considerações ou pedidos de esclarecimento, dispondo os convidados do mesmo tempo para a resposta, de acordo com o artigo 256. Quinto da RICD. RICD, né? Regimento interno. Serão permitidas a réplica e tréplica pelo prazo de 3 minutos e prorrogáveis. Esclareço aos senhores parlamentares e aos senhores expositores que a reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet, sendo gravada para posterior transcrição. Por isso, solicito que falem ao microfone. É sempre bom quando assim, não está escrito aqui no documento, e antes de passar a palavra aos expositores, existe um portal, que é o que transmite ao vivo, que podem acompanhar. A comissão tem esse portal dele? Sim, tem. Qual que é? O portal que tem a transmissão ao vivo? A Câmara ao vivo. Não, mas é o E-Câmara, não. Tem um outro nome. E-Democracia, exatamente. Deu um branco em nós dois, assim, ao vivo. Então, vocês podem acompanhar, inclusive compartilhar, vocês estão acompanhando aqui, os expositores, ao vivo pelo portal E-Democracia, aqui na Comissão Especial da Emenda da Constituição número 17, de 2019. Bom, para dar início à nossa audiência pública, eu concedo a palavra ao senhor Sérgio Paulo Galindo. O senhor dispõe de 20 minutos, por favor. Alô? Obrigado. Boa tarde a todos. Deputado Luiz Miranda, queria agradecer a honra do convite para participar dessa audiência pública, um assunto tempestivo e da mais alta relevância para o nosso país. Queria também, em nome da professora Laura Schertel Mendes, saudar a todos os meus colegas de painel e em nome também da Bruna, duas representantes femininas aqui nessa mesa, saudar a todos que nos ouvem aqui no plenário e pela internet também. Não está. Não estou conseguindo, não. Agora vai. Foi. Bom, esse é o cartão de visitas da Brascom. São 76 grupos empresariais de tecnologia da informação e comunicação que se associaram e que são associados à Brascom. E temos entre nós também 26 instituições, a maioria delas instituições de ensino, que são associados institucionais, não são setoriais. Aqui a gente pode ver grandes marcas internacionais, grandes marcas brasileiras e também um punhado de pequenas e médias empresas inovadoras. Esse é o nosso conselho de administração. A Brascom tem uma administração como se fosse uma empresa de capital aberto. São 13 conselheiros ao total. Todos são presidentes das suas respectivas empresas. 3 são mulheres. E temos aqui também a nossa diretoria e os presidentes dos comitês do conselho. A matéria de dados pessoais já podemos dizer que ganhou maturidade aqui no Brasil com a aprovação da LGPD, mas, sem embargo de todo esse esforço, queria apenas recordar a todos que estão presentes aqui a importância econômica dessa era digital do ponto de vista de ser uma era de uma economia intensiva em dados. Esse gráfico aqui mostra o aumento de tráfego de dados no mundo de 2006 até 2014, e mostra-nos um crescimento de 99% ao ano, ou seja, um volume 46 vezes maior do que no ano de 2006. Claramente está entre as taxas de crescimento maiores do mundo, se não
historicamente falando. E esse crescimento do fluxo de dados surpreendeu a todos, e esse é um relatório da McKinsey, quando, lá já pelos idos de 2013 e 2014, esse fluxo de dados superou o fluxo de transações de comércio exterior e também o fluxo de transações financeiras. Segundo a McKinsey calculou, tal crescimento do fluxo de dados contribuiu para um aumento de 10% no PIB global e tem um potencial de continuar multiplicando a riqueza do país a partir da troca de informações. Não para por aí, a gente tem uma perspectiva muito arrojada de crescimento. Nós temos aí, possivelmente à frente, crescimento continuado no tráfego global de cerca de 26% ao ano, o que significa dobrar o tráfego em 5 anos, e também uma mudança no padrão de geração de tráfego, onde a comunicação máquina a máquina vai gradualmente tomar conta e ser a principal fonte de geração de dados, alimentando toda a economia através de um futuro de uma internet das coisas ou de uma internet de todas as coisas, como prevê o relatório da Cisco. Muito bem. Estamos hoje diante aqui de mais uma dessas grandes oportunidades no âmbito legislativo, que é de plasmar na nossa Constituição a proteção de dados pessoais como um direito fundamental. Trabalho iniciado pelo Senado, acompanhado por todos nós e aprovado no Senado, submetido agora à Câmara dos Deputados. Essa PEC singela tem dois dispositivos importantes. Um é a própria introdução da proteção de dados pessoais como um direito e garantia no artigo 5º da Constituição, e a outra é estabelecer que proteção e tratamento de dados pessoais passa a ser uma disciplina cuja a competência legiferante seria privativa da União. E nos incumbe aqui tratar desses dois temas, já adiantando que nós somos favoráveis a ambas as propostas, com alguns pequenos aperfeiçoamentos. Muito bem. Então, tratemos aqui agora da primeira parte. Por que colocar proteção de dados pessoais dentro do rol de garantias, de direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição? O professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que é um grande filósofo do direito, ele indica que privacidade é, de fato, um direito subjetivo fundamental, ou seja, ele é um direito que assiste a todos nós de resistir a qualquer invasão da nossa esfera privada e da nossa esfera de intimidade, na medida em que nós, como titulares dessas esferas, o queiramos. Então, do ponto de vista da doutrina brasileira, embora a proteção de dados pessoais, como um termo novo do direito, nunca tivesse sido alvo de uma discussão, fica muito claro que, na conjunção com intimidade e privacidade, a proteção de dados hoje significa uma certa amplificação desse conceito de um direito fundamental a ser resguardado, e nada melhor do que direito fundamental ser resguardado através da própria Constituição, como sendo um dos seus fundamentos ou um dos seus princípios efetivamente positivados. Nesse sentido, o que nós entendemos é que intimidade, privacidade e proteção de dados compõem um arquiprincípio constitucional. Eles se articulam. Não são exatamente a mesma coisa, mas eles se articulam. E, a partir dessa articulação, é que se pode, dentro da atividade judicante, quando essa atividade se iniciar, usar as técnicas mais modernas de interpretação de direito constitucional, qual sejam a técnica de colisão de princípios, onde o julgador vai avaliar para cada situação qual o princípio que deve prevalecer sobre outro para a melhor resolução daquela lide. Nosso primeiro aperfeiçoamento, deputado, em relação à proposta que veio do Senado, é de que o nosso entendimento é que proteção de dados pessoais é um direito fundamental autônomo. Na dicção do Senado, ele veio acoplado ao sigilo das comunicações. Ele foi enxertado nesse inciso como se fora dele dependente. E, na verdade, não é. A proteção de dados ela é uma proteção que não é só passiva, ou seja, não é um mandato negativo em relação a
qualquer tipo de potestade do Estado perante o cidadão, mas é sim um direito fundamental bastante ativo, porque ele está envolvido em toda essa economia intensiva em dados, economia essa que é dirigida, motivada, tanto por agentes privados quanto por agentes públicos. Então, a nossa proposta, e a gente acredita que isso pode ser considerado até uma emenda de redação, é, de fato, acrescentar a proteção de dados pessoais como um direito fundamental autônomo ao final do rol hoje existente na Constituição, no artigo 5º. Okay? Passemos, então, agora ao segundo aspecto da PEC, que é a questão da competência privativa, competência legislativa privativa da União. A doutrina também nos ensina, pelo ministro Gilmar Mendes, que no rol do artigo 22 da Constituição Federal, que é o rol das competências privativas da União, se aninham os mais relevantes temas de interesse da vida comum e social do país. Certo? Ora, tal definição não podia ser mais congruente com o papel que a proteção de dados hoje já tem e que terá de forma turbinada com o crescimento e o alastramento da era digital, impactando todas as nossas vidas. Mas não bastaria a nós somente cogitar a doutrina, e ela é muito importante como um farol que guia todos os atores jurídicos e também todos nós cidadãos. Precisaríamos averiguar um pouco sobre as características intrínsecas desse direito que já está positivado na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados. E o que a gente observa é que a LGPD já trata de vários temas que são de competência privativa. O primeiro dele é direito de garantias fundamentais. Eu peço desculpas ali. O artigo da LGPD que trata disso é o artigo 2º, que tem o rol dos grandes princípios, que norteiam a própria lei. Então, esses princípios que já estão na lei remetem-se a princípios constitucionais. E esses princípios constitucionais já são de prerrogativa exclusiva do Poder Executivo. Da União, melhor dizendo, da União. Também no âmbito do direito civil, há todo um capítulo sobre responsabilidade civil que se articula com a nova cadeia produtiva do tratamento de dados. Já está na lei. Informática também é tratada. Nós temos aqui nos artigos 46 a 49 toda uma série de providências em relação à governança corporativa, em relação à segurança dos dados. Isso já está na lei. E de telecomunicações, com toda a temática de tráfego internacional de dados, contratos específicos, tudo isso está dentro da lei. Todos esses temas listados aqui são temas de competência privativa da União. Então, o que sobra disso para dizer que tem discricionariedade por parte dos outros entes federados? A gente vai ver. Mas não é muito. É o suficiente para que cada ente federado tenha o seu papel nessa economia. Mas não é classificador ou justificador de uma competência legislativa que tenha um viés regulatório. E aqui é que vem a questão principal. Essa lei já tem no seu parágrafo 1 do artigo 1º a dicção de que é uma lei de interesse nacional e que deve ser observada por todos os entes federados. Longe disso aqui significar algum tipo de solapamento ao pacto federativo, coisa que não acontece por conta dessas competências privativas, isso apenas dá um luzeiro de que a lei, a LGPD, é uma lei de natureza nacional. Ela não é uma lei federal per se, que só toca e invade a esfera do poder público federal. Ela é uma lei nacional, portanto, deve ser observada por todos os entes federados. E não se vislumbra nenhuma situação de necessidade de que haja competência concorrente entre os entes federados para o fim da lei, que é regular uma nova atividade econômica, inclusive com a adoção de uma autoridade nacional, que é, de fato, um órgão regulador dessa nova disciplina. Se não vejamos, como fica o poder público diante dessa situação? Ficaria ele impedido
de exercer as suas prerrogativas, o artigo 7º da LGPD já indica quais são as possibilidades, qual é o aspecto, a hipótese autorizativa para tratamento de dados por entes federados. Isso está no 7º, inciso 3, artigo 7º, inciso 3. Ele diz assim, que será permitido o tratamento de dados pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários, e aqui é que vem o ponto importante, para a execução de políticas públicas. Então, o exercício de tratamento de dados não é um exercício isolado, ele é um exercício finalístico, teleológico, como se diz no direito. É para a execução de políticas públicas, instituídas como? Através de leis e regulamentos, e também respaldadas em contratos e convênios, etc. e tal. Então, há um espaço, sim, para todos os entes federados de exercerem as suas competências dentro deste limite que a própria lei especifica. Como é que, então, isso pode ser entendido de uma maneira mais, talvez, didática? No âmbito da atuação e dos papéis que o ente público poderá, possivelmente, exercer, nós encontramos diferenças entre poderes executivos, e aqui está no plural, porque nós estamos nos referindo não só à União, mas também todos os estados e todos os municípios e o Distrito Federal, poderes legislativos, no mesmo sentido, e as respectivas administrações públicas. Dentro dos poderes executivos, a principal função de um poder executivo aqui é de estabelecer a política pública. É prerrogativa desse poder executivo, seja ele de que ente for. Mas ele tem uma outra importante missão subsidiária, que é comissionar a sua administração pública para que esteja em conformidade com a lei. E fazer isso é garantir as boas práticas de governança, as medidas de segurança e todos os demais, as demais ressalvas que estão na LGPD. Para fazer isso, o Poder Executivo dispõe de instrumentos. Que instrumentos são esses? Decretos e outros atos normativos. Não se pode fazer política pública sem um ato normativo ou uma lei. Não se pode exigir da administração um certo comportamento sem o devido normativo. É assim que determina o nosso direito administrativo. O papel, em suma, do Poder Executivo é o papel de controlador de dados. O controlador dos dados de um Estado é o governador. O controlador dos dados do município é o prefeito, é a autoridade máxima. Só que, para exercer esse poder, é necessário mobilizar um ente operante. E esse ente operante, normalmente, é a administração pública correspondente. As administrações públicas, então, passam a ter a possibilidade de dois papéis como agente de tratamento. Um como controlador, possivelmente delegados, a partir daquele que é o verdadeiro controlador daquele ente federado, e outro como operador, talvez em transações entre entes federados, onde um ente presta um serviço qualquer, por exemplo, digamos aqui, um serviço de telecomunicações pela Telebrás. Esse é um serviço típico de um operador dentro desse contexto da lei. Esses papéis e limites de atuação são determinados pela política pública na sua instituição e é também papel da própria administração assegurar a conformidade com a LGPD, conforme disposto pelo seu superior, que é o governador do Estado ou o próprio prefeito. E o que temos aqui de possibilidades para os poderes legislativos? A mesma coisa, estabelecer políticas públicas. Os poderes legislativos têm essa vocação e têm essa competência. Ao fazê-lo, não é o próprio poder legislativo que se torna controlador ou se torna operador. Isso é uma atividade tipicamente operacional. Então, essa atividade seguramente será delegada por meio de uma lei ou por meio de outro diploma aos operadores competentes. Quais são, então, os instrumentos à disposição? Leis federais, leis estaduais, municipais e distritais, só que essas leis têm que ser desprovidas de característica regulatória. E é evidente que o Poder Legislativo também tem a obrigação,
o dever de fiscalizar se a conformidade com a lei está sendo definitivamente respeitada por esses poderes. Dá alguns exemplos aqui, e não são fáceis, não são difíceis. Suponhamos uma prefeitura que resolve fazer uma política pública de colocar o Wi-Fi gratuito em todas as praças. E, dentro dessa política pública, estabelece que a coleta de dados pessoais é útil. Para quê? Para melhorar a prestação de serviço, entender como é que essa praça serve à comunidade, entender até, talvez, impactos em tráfego em torno desse logradouro. A prefeitura está atuando, neste caso, como um controlador de dados, e não como um regulador de dados. A regulação é de competência privativa da União, e ela está plasmada na lei desta maneira. Mas há, sim, o espaço legiferante para a propositura de políticas públicas. Podemos ver isso em todo e qualquer outro exemplo. Mesma coisa vai se dar com os bancos de dados de tributação, dos IPTUs, dos IPVAs. Todos eles vão passar pela necessidade de conformidade com a lei, e todos podem ser utilizados para se extrair informação útil para políticas públicas. E isso já está previsto na lei. O que acontece é que não é assim, não é desse jeito que a coisa está, que a situação já vem se desdobrando. Aqui nós temos vários exemplos, eu não vou ser exaustivo, de projetos de lei, ou até mesmo lei complementares, encetadas por entes federais, que basicamente têm provisões ao arrepio deste princípio da competência privativa da União. Reparem aqui essa lei do Estado do Rio de Janeiro, que foi discutida pela Assembleia Legislativa, foi aprovada, foi a sanção do governador, o governador vetou a lei integralmente, a Assembleia voltou para... Posso mais 3 minutinhos? Só para terminar. 3 minutinhos? 3, não é mais do que isso. O governador avaliou, a Assembleia reavaliou a situação, chamou outras pessoas para conversar e acabou ratificando o veto integral do governador. Essa lei, por exemplo, ela fala de que, nesse artigo 5º, parágrafo 1, que o consentimento para a reprodução ou divulgação de dados pessoais não pode ser condição para fornecimento de produto ou serviço ou para exercício de direito. Ora, isso é contrário ao que a própria LGPD já admitiu e é também totalmente contraproducente em relação à economia de dados. Aqui, no caso da Lei Complementar de Vinhedo, esta que já está em vigor, que fala, esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento de dados no âmbito das pessoas jurídicas de direito público e privado, independentemente do país onde estejam localizados os dados, subordinando-se ao regime desta lei. Como é que o município pode se arvorar a tal tipo de produção legiferante de caráter regulatório ao arrepio da lei maior, ao arrepio da lei regente, que é a LGPD? Vários outros exemplos nesse sentido a gente catalogou aqui, de provisões semelhantes em relação ao direito civil, provisões semelhantes em relação ao direito penal. Essa do direito penal, inclusive, é bem interessante, porque ela fala que cabe ao responsável o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto dessa lei. A LGPD diz que a inversão do ônus da prova é uma faculdade do juiz, não é um dever. Certo? Então, esta situação que hoje já existe, em alguns casos de diplomas já em vigor, em outros casos de PLs em andamento, ela precisa ser estancada. E essa PEC é fundamental. Para quê? Para que haja uma regularização desse espaço de proteção de dados pessoais, mercê da segurança jurídica que o Brasil precisa nessa área. E, para não dizer que não falei em coisas positivas, este é o tamanho da nossa oportunidade. Em termos de transformação digital, das tecnologias de transformação digital, 346 bilhões de reais de investimentos, em termos de banda larga, quase 400 bilhões de reais. É a segurança jurídica que vai atrair para o nosso país e vai desenvolver no nosso país essa economia intensiva em dados, que trará para nós crescimento de PIB, crescimento de emprego, crescimento de renda. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela distinção. Eu que agradeço.
senhor Sérgio, pela participação. Antes de passar a palavra para a professora Laura, quero aqui agradecer a presença do nosso relator Orlando Silva, por estar aqui presente conosco, nos ajudando, colaborando aí com a audiência pública. E passo agora a palavra, então, para a nossa professora aqui da UNB, professora Laura. Laura Schertel. Schertel. Isso, tá bom. Muito obrigada, deputado. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a todas e a todos. Cumprimentar o deputado que preside aqui a mesa, deputado Luiz Miranda. Cumprimentar todos da mesa, Bruna Santos, Sérgio Paulo Galindo, doutor Arthur Rolo. Cumprimento especial ao deputado Orlando Silva, relator aqui dessa proposta. Cumprimentar também o senador Eduardo Gomes, que fez parabenizá-lo, né, por essa proposta. E eu acho que eu já vou sumarizar rapidamente a minha posição e, em seguida, justificá-la. Eu queria dizer que a PEC 17 é muito bem-vinda. Eu acho que é fundamental que a gente tenha clareza e tenha expresso na nossa Constituição a garantia, uma tutela constitucional dos dados pessoais. E aí eu diria por 3 motivos, já sendo bastante sucinta. Em primeiro lugar, eu acredito que a Lei Geral de Proteção de Dados, pela qual todos nós aqui trabalhamos já há tantos anos, ela foi certamente um grande avanço. Trouxe a questão do controle do cidadão em primeiro lugar, trouxe a questão da transparência, trouxe princípios e certamente colocou hoje o Brasil no mesmo nível dos países desenvolvidos em termos de proteção de dados pessoais. Não obstante, muitas das questões hoje, quando a gente fala de dados pessoais, de processamento de dados pessoais, somente a discussão, somente a regulamentação na esfera legal não vai ser suficiente. Por quê? Porque a gente pode ter, certamente, discussões sobre outras legislações, outras regulamentações específicas, certo? E aí a discussão vai ser, bom, será que essas outras legislações, elas ferem ou não ferem um direito fundamental à proteção de dados pessoais? Então, ao meu ver, a LGPD ela avança muito, mas apenas uma garantia, apenas essa regulamentação legal, ela não vai ser suficiente, é preciso uma tutela constitucional, e eu vou trazer alguns casos aqui para demonstrar isso, deputado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando a gente pensa, é muito comum se ter, hoje, na sociedade da informação, uma série de colisões, né, uma colisão com vários princípios constitucionais, uma colisão entre a privacidade, entre a proteção de dados pessoais, muitas vezes com a liberdade de expressão, muitas vezes com a liberdade de informação, que são outros direitos que estão assegurados na Constituição Federal. Então, esse também é um ponto que me parece importante para que a gente tenha, de fato, à mesma altura a proteção do cidadão junto com esses outros direitos. E um terceiro ponto, a PEC fala da competência, trata, né, da competência privativa da União. Eu concordo com essa disposição, acredito que ela vai trazer mais segurança jurídica, tanto para o cidadão, quanto também para os controladores, seja a empresa, seja o Estado. Tá certo? Então, essa seria um sumário da minha fala. E eu queria começar a explicar, talvez, trazer os fundamentos para esse posicionamento, trazendo a distinção entre o conceito de proteção de dados pessoais e o direito à privacidade, tá certo? Essa é uma distinção que começa a surgir na década de 70 e começa a ficar claro o seguinte: quando a gente pensa num direito à privacidade, num direito a ser deixado só, esse é um direito muito mais de caráter individual, muito mais com um aspecto negativo, um direito em que o Estado tinha o dever de se abster, de não intervir na esfera privada. E ficou claro, a partir da década de 70, quando a gente pensa no estado de bem-estar social, um Estado que precisava coletar muitos dados, seja pelo estado de bem-estar social, seja pela tecnologia, que começa a permitir um amplo processamento de dados pessoais de uma forma nunca antes vista, começou a ficar claro que apenas esse conceito do right to be let alone, né, de um direito a ser deixado só, ele não seria suficiente para proteger o indivíduo frente a todos os riscos que o processamento de dados pessoais pode trazer.
seja, deputado, pensando na hipótese em que a gente pode hoje, em 1 segundo, transferir dados do Brasil, uma quantidade imensa de dados do Brasil para a China, para os Estados Unidos, para qualquer país. Seja porque, a partir de dados aparentemente insignificantes, informações muito valiosas do cidadão, a gente pode extrair informações muito valiosas sobre a sua personalidade, sobre a sua, eu diria, sobre aspectos da sua, para não dizer, se a gente for pensar aspectos sobre o seu comportamento, e especialmente prever o comportamento desse cidadão a partir de dados ou a partir do cruzamento de dados aparentemente insignificantes. Tudo isso demonstra que apenas aquele conceito de privacidade, no seu aspecto individual, no seu aspecto negativo, ele não é suficiente para a proteção do cidadão na sociedade da informação. E é exatamente por isso que os países já reconhecem um direito à proteção de dados, e é possível se dizer que esse direito ele se separou, né, a partir dessa concepção individual, de um direito à privacidade, nessa concepção de ser deixado, do right to be let alone, desse direito ele foi aparecendo um novo direito, um direito muito mais coletivo, porque quando a gente está falando de tratamento de dados, na verdade, é toda uma comunidade, todo um país, né, que pode ser afetado. Se a gente for pensar no escândalo da Cambridge Analytica, isso acho que fica muito claro. A gente tinha cerca de 200 mil, um pouco mais de 200 mil pessoas que baixaram o teste de personalidade da Cambridge Analytica por meio do Facebook, mas o que aconteceu foi que mais de 80 milhões de pessoas foram afetadas em razão da coleta dos dados dos amigos dessas pessoas. Então, acho que esse caso ele é muito emblemático, ele mostra como não só a gente está falando de um direito coletivo, como ele, de fato, pode afetar milhões e milhões de pessoas. E esse fato também, esse escândalo também mostra mais uma coisa. Ele mostra que não só a gente está falando de um direito que tem um impacto muito grande na coletividade, diferente daquela concepção individual de privacidade, que era muito mais sempre, inclusive ele era um direito até de alguma forma elitizado, né? A gente falava sempre das celebridades, das pessoas famosas que eram afetadas, mas também que quando a gente está falando de proteção de dados pessoais, nós estamos falando de outras esferas e de outros direitos que podem ser afetados. Eu citei aqui a hipótese da isonomia, da discriminação, se a gente for pensar de decisões automatizadas tomadas com base em algoritmos, mas quando a gente pensa nesse caso Cambridge Analytica, fica claro que a proteção de dados ela também está muito fortemente vinculada à ideia de democracia, à ideia de que um processo eleitoral democrático também pode ser afetado se os dados pessoais forem utilizados de uma forma abusiva ou descontextualizada. Tudo isso para dizer que, se isso ficou claro na década de 70, na década de 80, certamente hoje, no século XXI, fica mais claro do que nunca que a cidadania na sociedade da informação, ela depende de um reconhecimento, de uma tutela constitucional dos dados pessoais. E, nesse sentido, eu acredito que é muito bem-vinda, eu entendo que é muito bem-vinda essa previsão expressa na nossa Constituição, mas eu acredito, e aí que eu concordo com o Sérgio Paulo Galindo, que, de fato, se a gente fosse possível uma emenda em que ficasse claro que esse direito é, de fato, um direito autônomo e não está, da forma que hoje a PEC coloca, como se fosse um adendo ao sigilo das telecomunicações, eu acho que isso seria um grande ganho em termos de clareza, para deixar claro que, de fato, é um direito autônomo, para deixar claro que ela não se confunde com esse direito fundamental, o sigilo à comunicação. Então, eu acredito que a PEC ela é muito bem-vinda, eu entendo que ela é muito bem-vinda, mas, se fosse possível essa modificação de redação, acho que isso traria, digamos, certamente traria mais clareza e mais segurança para a sua aplicação. E aqui eu queria, então, só já indo para a conclusão da minha fala, eu queria citar 3 exemplos que mostram a importância dessa tutela constitucional. O primeiro deles é a decisão
da Corte Constitucional Alemã, de 1983. É sempre uma decisão muito citada. A Alemanha, na época, ela tinha acabado de aprovar o primeiro grande censo nacional. E essa lei do censo, essa lei de recenseamento, ela permitia, ela não só obrigava o cidadão a responder ao censo, ou seja, previa uma multa para aquele cidadão que não respondesse ao censo, e além de ter essa obrigação, de ter essa obrigatoriedade, além de buscar informações das mais variadas sobre o cidadão, ou seja, era um censo muito, eu diria, extenso, né, e buscava coletar o máximo de informações possíveis sobre o cidadão. Tinha um terceiro aspecto que chocou bastante, ou comoveu bastante, digamos, a opinião pública alemã na época, que era a possibilidade ampla e restrita de transferência desses dados dentro da administração pública alemã, sem as devidas garantias. E foi nesse momento, curiosamente, que a Corte Constitucional Alemã, ao analisar a constitucionalidade dessa lei, determinou que alguns artigos, especialmente os artigos que falavam da transferência de dados entre a administração sem a previsão de anonimização, eram inconstitucionais, à luz do direito à autodeterminação informativa, que ela, então, estava acabando de criar. Né? Então, na verdade, ela interpretou esse direito da própria Constituição alemã a partir de uma garantia do livre desenvolvimento da personalidade. O que esse caso ele mostra e por que ele é emblemático? Eu acredito que ele é emblemático por 3 motivos. O primeiro deles é que a Alemanha foi foi o primeiro país a editar uma lei de proteção de dados pessoais, que foi do Estado de Hesse. Então, a gente tinha a lei do Estado de Hesse, da década de 70, a gente tinha uma lei federal e a gente já tinha inúmeras leis estaduais quando essa polêmica do censo se instaurou. O que ficou claro? Que toda essa movimentação, toda essa experiência que a Alemanha tinha de cerca de 10 anos de legislação não foi suficiente para resolver esse litígio que se instalou na Corte Constitucional. Por quê? Porque a grande questão era: existe uma tutela constitucional da proteção dos dados pessoais do cidadão, semelhante com o que existe na esfera, digamos, legislativa, com a própria Lei Geral de Proteção, a Lei Federal de Proteção de Dados da década de 70, então? A pergunta era: existe uma tutela constitucional? Existe uma autodeterminação informativa protegida pela Constituição? E a resposta foi afirmativa. E a Corte Constitucional entendeu o seguinte, que era necessário interpretar a Constituição à luz das novas condições sociais e tecnológicas. E que essa interpretação, a partir dessas novas condições, e aí tem uma frase bastante emblemática, que eu sempre gosto de lembrar, que a Corte disse o seguinte: sob essas novas condições tecnológicas e sociais, não existe dado insignificante. E eu acredito que essa frase, essa constatação, é exatamente a constatação que marca a temática da proteção de dados, desde então até hoje. Se não existe dado insignificante, não interessa mais como fazia, e aí voltando àquela distinção que eu fiz entre privacidade e proteção de dados, não interessa mais se o dado, eu não vou proteger apenas o dado íntimo, eu não vou proteger apenas o dado privado. Muitas vezes o dado público, ele também merece proteção. E é por isso que esse direito autônomo à proteção de dados pessoais, para ele não interessa mais a natureza do dado. Essa é a grande diferença. Não é mais a natureza do dado que é relevante, e sim se o contexto de utilização daqueles dados pode gerar uma situação de abuso, de prejuízo relacionada à informação, relacionada ao desequilíbrio informacional. Então, essa é quase uma mudança paradigmática. E essa mudança paradigmática que a gente tem hoje no nosso ordenamento jurídico, com a Lei Geral de Proteção de Dados, certamente. Mas nós temos essa mudança paradigmática, essa ideia de que qualquer dado relacionado a uma pessoa deve ser protegido na nossa esfera constitucional, não está claro. Por isso que é relevante essa PEC 17.
Então, se essa conquista, se esse reconhecimento de que qualquer dado relacionado a uma pessoa que identifique ou possa identificá-la deve ser protegido, se isso a gente conseguiu, se isso foi uma conquista, né, da sociedade brasileira em relação à LGPD, essa mesma clareza a gente não tem hoje no âmbito constitucional. E é por isso que, ao meu ver, a PEC ela é muito bem-vinda. Citando agora, então, só passando para outros 2 julgamentos, eu queria citar, especialmente um outro no direito europeu. Nós temos no direito europeu também a previsão expressa de um direito fundamental. É o artigo 8º da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Okay? E o que diz esse direito fundamental à proteção de dados? Ele diz que qualquer pessoa tem direito a que seus dados não sejam tratados sem o seu consentimento ou sem outra base legal, contra a finalidade, certo? E mais, ele diz também, esse direito fundamental na União Europeia, na Carta de Direitos Fundamentais, diz também que esse direito ele deve ser supervisionado por uma autoridade de controle independente. Então, isso mostra também, mais uma vez, de novo, essa nova natureza desse direito. Não basta apenas a não intervenção do Estado. É preciso muito mais do que isso. É preciso que o Estado ativamente proteja esse direito fundamental. E aí a gente chega numa natureza em que a teoria dos direitos fundamentais alemã ela fala de o dever de proteção. Então, isso mostra, inclusive, uma mudança muito radical de um direito, quando a gente pensa num direito constitucional liberal, em que esse aspecto negativo ele era preponderante do direito fundamental. Bastava o Estado não intervir, que ele estava protegendo, assim, o direito fundamental. Hoje, numa nova concepção de um Estado democrático de direito, para que o Estado proteja aquele direito, não basta a não intervenção. É fundamental a sua proteção ativa por meio de outros órgãos, por meio de procedimentos. E aí que se insere a LGPD, e aí que se insere, inclusive, a tão esperada Autoridade de Proteção de Dados Pessoais. E eu queria só mencionar, então, no direito europeu, houve também uma decisão muito importante, aqui, de novo, mencionando, ressaltando essa importância de termos esse direito fundamental expresso na nossa Constituição. Na diretiva europeia, houve uma diretiva europeia que foi bastante questionada, que foi a diretiva, digamos, conhecida como a guarda de logs. Okay? E essa diretiva ela foi questionada exatamente sob o ponto de vista dos artigos 7º e 8º da Carta de Direitos Fundamentais. E a Corte e o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que essa diretiva da guarda de logs não trazia as garantias necessárias para a proteção dos direitos dos cidadãos à luz da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. E, portanto, definiu que essa diretiva da guarda de logs era nula. De novo, mostrando mais uma importância, a fundamental, ou a relevância para que a gente possa controlar também os atos legislativos à luz dessa tutela constitucional da proteção de dados. E, com isso, então, eu encerro parabenizando aqui o trabalho aqui da comissão, parabenizando o trabalho e a iniciativa de se realizar essa audiência pública e me coloco claramente à disposição depois para perguntas. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, professora Laura. Agora eu passo a palavra para o senhor Arthur Rolo, que também terá 20 minutos para suas apresentações. Senhor deputado presidente da mesa, deputado Luiz Miranda, saudar também o deputado Orlando Silva, os demais integrantes da mesa aqui, o Sérgio Paulo Galindo, a Laura Ferreira Mendes e a Bruna Martins dos Santos. Concordo com muito do que foi dito até agora e, em nome aqui do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, cabe aqui destacar esse viés constitucional que os que me antecederam já falaram,
da Lei de Proteção de Dados, que está lá no artigo 2º, né? Artigo 2º diz que, da Lei 13.709 de 2018, ele diz que a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos, no inciso 1º, respeito à privacidade. Privacidade, como já foi dito, tem viés constitucional, está no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. O inciso 2º da Lei Geral de Proteção de Dados fala na autodeterminação informativa, informação que está lá no artigo 220 da Constituição Federal. Aí, no inciso 3º, retoma a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, que estão no artigo 220 da Constituição Federal. No inciso 4º, trata da inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, que estão lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. O artigo 2º, inciso 5º, fala do desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, que estão lá no artigo 170 da Constituição Federal. No inciso 6º da Lei Geral de Proteção de Dados, do artigo 2º, fala da livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor, artigo 170 da Constituição Federal, é o artigo 5º, inciso 32, e no inciso 7º trata dos direitos humanos, do livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais, estão lá no artigo 5º. Então, não há dúvida que, quando a gente fala de proteção de dados, a gente fala de direitos fundamentais, mas de direitos fundamentais, deputado Orlando Silva, que não estão, por enquanto, previstos diretamente na Constituição Federal, como deveria ser. A professora Laura falou aqui que a Carta Fundamental da União Europeia contempla a proteção de dados como um direito fundamental. E eu não tenho dúvida de que fazendo um paralelo com a defesa do consumidor, e eu acho que esse paralelo é absolutamente pertinente, porque, sem dúvida nenhuma, grande parte desses tratamentos de dados, grande parte desses fornecimentos de dados, deputado Orlando, se dão em relações de consumo, né? Em algumas relações de direito civil, hoje em dia não se sai do prédio sem ter dados coletados. A gente tem câmeras de vigilância, tem identificações biométricas, a gente, quando vai em algum escritório, em algum condomínio, a gente acaba tendo que fornecer os dados lá, às vezes tiram cópia do documento, às vezes tiram foto, fazem identificação biométrica, e esses dados o consumidor ele não tem, o usuário ele não tem a opção de deixar de fornecer esses dados, porque deixar de fornecer esses dados ou vai implicar em não entrar em um determinado local, muitas vezes, ou vai implicar em não atender uma necessidade sua enquanto consumidor. Muitos consumidores hoje, para fazerem uso, para fazerem compras de medicamentos, têm que fornecer o seu número de documento, tem que fazer um cadastro, são obrigados a fazer um cadastro. Aí alguém vai dizer, mas peraí, só faz o cadastro quem quer. Na verdade, eu, por exemplo, nunca quis fazer esses cadastros, mas eu fui obrigado a fazer no momento em que eu percebi que quando eu não fazia o cadastro, eu pagava o dobro do preço, muitas vezes, se não é o dobro, é 30%, 40% a mais. Então, eles camuflam isso num desconto, mas, na verdade, o lucro do empresário ali já está assegurado quando ele vende o medicamento, mas quando você decide não fornecer os seus dados, você acaba pagando um sobrepreço de 30% a 40%, é o que acontece na prática. Então, em muitas dessas relações firmadas pelos usuários no seu dia a dia, eles não têm a opção, não têm aquela verdadeira liberdade de escolha que está na LGPD, porque eles ou fornecem esses dados ou eles têm aí alguma consequência para o seu dia a dia. Então, essa questão da proteção de dados, obviamente, não tinha a importância que tem hoje, lá em 1988, quando a Constituição veio, mas, sem dúvida nenhuma, é um direito fundamental que precisa ser
tutelado. Fazendo, como eu disse, um paralelo com a defesa do consumidor, a defesa do consumidor está lá no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, e isso dá uma importância enorme. Nós temos um Código de Defesa do Consumidor, assim como nós temos uma Lei Geral de Proteção de Dados, mas isso não basta. Quantas e quantas vezes já tentaram aí mitigar os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor? E isso só não acontece porque nós temos lá no artigo 5º, inciso 32, como direito fundamental e protegido por cláusula pétrea, né? Proteção de cláusula pétrea, que está lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal. Cláusula pétrea não pode ser alterada senão através do poder constituinte originário. Significa o seguinte: ninguém tira o direito do consumidor da Constituição Federal, porque isso dependeria de um poder constituinte originário. Não pode ser objeto de emenda constitucional qualquer proposta aí tendente a tolher direito e garantia fundamental. O mesmo deve acontecer aqui com os direitos dos usuários aos seus dados na proteção de dados, porque também existe essa vulnerabilidade. Muitas vezes você é obrigado a fornecer esses dados para fazer alguma coisa no seu dia a dia. Então, aquele que fornece seus dados é vulnerável. Aqui, por exemplo, recentemente a gente teve vazamento de dados no INSS, inclusive está sendo isso apurado, porque muitos aposentados recebiam a notícia de que haviam se aposentado não do INSS, mas sim de instituições financeiras. Aí o INSS corrigiu esse problema, proibindo o crédito consignado naqueles primeiros 3 meses e proibindo o marketing ativo dos bancos e empresas aí naqueles primeiros 6 meses. Mas isso só acontecia porque havia o vazamento de dados. Quer dizer, o próprio governo federal, o próprio INSS tem dificuldade aí na proteção dos dados dos usuários. Então, tem que ter sim um viés constitucional, tem que ter sim um viés de garantia fundamental protegido por cláusula pétrea, até para proteger a própria Lei Geral de Proteção de Dados, até para proteger a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sem a qual a lei não vai pegar, que vai estabelecer uma série de regulamentações. Então, esta questão da inserção da proteção de dados como garantia fundamental é importantíssima para o Brasil continuar avançando em matéria de proteção de dados e continuar seguindo aí os passos dos chamados países desenvolvidos em matéria de proteção de dados, como vem acontecendo. Agora, questão também da competência privativa da União, de inserir lá no artigo 22 da Constituição Federal, como competência privativa da União a proteção de dados, também é importante. Como aqui também foi dito pelo Sérgio, embora todos nós saibamos que esta questão de proteção de dados ela tem aí um caráter nacional e, mais do que nacional, um caráter internacional, porque esses dados acabam circulando aí entre os países. Muito embora todos nós saibamos disso, tem vereador de cidades maiores e menores que se arvora no direito de legislar em matéria de proteção de dados. Tem deputados estaduais que também seguem a mesma linha, e isso é uma questão, primeiro, de segurança jurídica, né, e de uniformização aí da legislação. Então, esse caráter nacional, foi citado aqui o exemplo das políticas públicas, né, por exemplo, a questão da praça, mas essas políticas públicas elas podem ser executadas dentro dos termos da legislação federal, o que é importante até para uma segurança das empresas. Quando a gente fala em lei municipal, isso eu vivencio também no direito do consumidor. O que acontece? Quando uma empresa se depara com inúmeras legislações municipais, ela fica completamente perdida, ela fica tolhida aí na sua atuação em caráter nacional. Tem aquelas empresas que atuam no
no âmbito nacional e que ficam extremamente prejudicadas com essa divergência de leis municipais. Então, esta questão de colocar apenas como competência privativa da União, aqui no artigo 22, a proteção de dados é importante para evitar leis inconstitucionais e também para fomentar o desenvolvimento aí das empresas e o desenvolvimento econômico. Então, me somando aí às manifestações anteriores, deputado Luiz Miranda, eu entendo que esta PEC aqui, 17, é altamente relevante e tem que colocar o usuário aí, aquele que disponibiliza os seus dados por alguma finalidade aí para atender alguma necessidade do seu dia a dia, ele tem que ser colocado, assim como consumidor, como vulnerável no plano constitucional, digno de uma proteção. Seus dados têm que ser protegidos, até como uma forma de reforçar a proteção, a Lei Geral de Proteção de Dados, porque não basta esta proteção infraconstitucional, tem que ter uma proteção no plano constitucional e proteger também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, senhor Arthur Rolo, que representa aqui o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Agora, para finalizar, senhor Orlando, você consegue ficar até o final? É só mais uma pessoa, para você poder compartilhar esse momento comigo das perguntas. Nós temos a senhora Bruna Martins dos Santos, prestigiar aqui o poder feminino, né? Acompanhar aqui a última palestrante. Com a palavra, então, a senhora Bruna. Muito obrigada, deputado. Queria cumprimentar a mesa também, cumprimentar os deputados Luiz Miranda e Orlando Silva, e também os meus colegas de mesa, Laura, Galindo e Arthur também. E agradecer o convite também. Esse é um tema que é muito caro tanto a Coding Rights, de maneira geral, quanto a Coalizão de Direitos na Rede, que é um coletivo de organizações da sociedade civil do qual a gente participa. Acho que, enfim, eu vou partir logo para o debate. É muito bom sempre falar por último, porque a gente acaba falando menos, né, para o bem de não ficar repetindo pontos tão importantes, mas alguns eu acho que ainda vale trazer. Acho que todas as apresentações anteriores à minha trouxeram esse ponto da economia de dados e do fluxo de dados no mundo, que está cada vez mais crescente. E enquanto o Galindo falou disso muito bem também, né, falando do benefício desse ambiente digital, mas enquanto organização que trabalha nesse campo de direito digital, a gente vale mencionar também que essa mesma economia, que esse fluxo gigantesco de dados, ele gera desequilíbrios na sociedade de uma maneira que esses dados são usados para formular impressões sobre cidadãos, ofertar serviços e produtos e também impor novos padrões de consumo e interação social. E essas imposições e padrões de consumo, eles acabam impondo riscos a direitos básicos como vida privada e dignidade humana. Vale mencionar também que dados pessoais que revelam comportamentos e preferências, eles, como eu já estava mencionando, eles tornam o cidadão alvo de discriminações, sejam algorítmicas, né, por decisões da própria rede, ou também por decisões mais práticas e abusos, inclusive. E quando a gente parte para o patamar dos dados sensíveis, a proteção de informações como crença, opinião religiosa, orientação sexual, orientações políticas, ideologia e estado de saúde, ela nos auxilia na prevenção e eliminação dessas discriminações e o cumprimento do princípio da igualdade. Aí trago exemplo aqui, por exemplo, um empregado que eventualmente pode ser demitido por ser portador de uma doença XYZ, ou uma menor de idade cuja matrícula na escola é negada por ela ter tido um nude vazado ou pela orientação sexual dela ser conhecida. Aí, já partindo também para uma parte mais para uma parte prática, no patamar constitucional, como a própria Laura já menciona, acho que alguns dispositivos que justificavam as leis de proteção de dados eram muito baseados na proteção à vida privada, sigilo das comunicações. Além da Constituição, até a entrada em vigor da LGPD no ano que vem, o tema é regulado de maneira setorial. Então, a gente está falando de textos legais que se aplicam a direito do consumidor, regulações do setor financeiro, o próprio Marco Civil da Internet e lei de cadastro positivo.
Aí aqui vale essa menção também a LGPD como o primeiro passo para a concretização dessa cultura de proteção de dados no país, porque ela estabelece direitos e garantias para o cidadão, como também obrigação jurídica para as atividades e agentes de processamento de dados pessoais. Essas mesmas leis, nesse ambiente, nesse ecossistema digital, elas são instrumentos para combater riscos às liberdades e garantias individuais apresentados pela economia de dados. Num cenário onde a gente ouve cada vez mais sobre os vazamentos de dados pessoais e até utilizações nefastas, como influência em processos eleitorais, que é o caso da Cambridge Analytica, que é um exemplo super importante nesse campo, é importante reforçar a discussão do tema e trazer ele como uma norma, tanto no Estado quanto no sentido mais aberto, né, no Brasil e no mundo. Seguindo também essa linha de proteção de dados como indispensável para garantir a manutenção da cidadania, exemplos como a proteção da criptografia e o seu efeito na garantia de direitos, como sigilo da fonte e inviolabilidade de comunicações, só corroboram para que esse direito seja promovido ao patamar dos direitos fundamentais, que é basicamente o que essa PEC trata, e com a sua efetivação primária, né? Quando a gente fala de direitos fundamentais, a gente parte ali de um pressuposto de um pacto do Estado e que com relação a essa efetivação. Então, eles seriam direitos que seriam levados em conta em primeiro lugar, né, na concepção de políticas públicas, na elaboração de leis e temas afins. Então, eles preveem essa efetivação primária, né? Também, enfim, pensando que a gente está nesse ambiente hiperconectado, onde todo mundo tem no mínimo 20, 30 aplicativos em cada celular, é importante a gente pensar também no direito à proteção de dados pessoais como parte da constituição da nossa personalidade, né? Então, a internet já não é mais... Claro que uma lei de proteção de dados ela não fala só da internet, mas pensando especificamente na internet, ela não é mais só um fator anexo à nossa realidade, ela faz parte de absolutamente tudo que a gente tem feito, né? Então, enfim. Aí também falando, e já quase caminhando para o final, sobre o ponto dessa obrigação de efetivação primária, acho que reconhecer a proteção de dados no nível da Constituição e fazer essa promoção para o patamar constitucional é praticamente um pacto público entre o Estado e os cidadãos de que a proteção dos direitos e proteção de dados e privacidade vai ser, de fato, levada em conta na concepção de políticas públicas e leis. E por que eu estou falando isso? Porque a gente, hoje em dia, está de frente a exemplos como a possível privatização do SERPRA e do DataPrev, e também esses 2 decretos executados na sexta-feira pelo presidente, que falam da criação de uma super base de dados que tem informações desde básicas para a concepção de políticas públicas, como também o modo de caminhar do cidadão. Então, essa união de bases de dados sem que o consentimento esteja ali presente, e sem que também a gente respeite princípios como finalidade, transparência, é só mais uma prova de que reforçar esse princípio, reforçar a necessidade da proteção de dados é necessário, especialmente para o setor público. Falando ainda dele, acho que em toda a elaboração e toda a discussão da elaboração também, tanto da lei quanto da medida provisória, a gente ficou entre várias indas e vindas com relação à aplicação da lei para o setor público, né? Então, a gente conseguiu, de fato, no MP, tornar a aplicação obrigatória para o setor público, mas é muito bom a gente ter e ouvir também que o Estado está afirmando esse pacto de que vai cumprir, de que tem isso na concepção de tudo. Bom, aí sobre competência, né, sendo o segundo ponto dessa PEC. Eu não pretendia tocar sobre competência, mas eu acho que eu queria só fazer a menção de que boa parte das iniciativas legislativas que surgiram, tanto em estados quanto municípios, elas visavam regular um vácuo legislativo, né? Então, elas foram propostas muito à época da elaboração e discussão da LGPD e da MP também, e em pontos específicos como a aplicação para o setor público. Então, elas visam cumprir esse vácuo que a gente não sabia se um dia seria alcançado, de pontos que a gente não sabia que seriam regulados, né? Existia a pretensão, existia a vontade, mas a discussão, à época, o governo tentava colocar bastante pé nessa discussão. Então, acho que é importante a gente pensar, não só, né, ao passo que pensar na competência privativa para a União, ela promove uma uniformização maior do tema, e ela promove também entendimentos mais comuns na administração pública, no Estado como um todo.
também é importante a gente pensar e talvez assim analisar o porquê e o que motivou a criação dessas leis estaduais mesmo. Então, não era só a vontade de ter proteção de dados nos estados, era também a vontade de cumprir esses vácuos legislativos. Então, acho que no ponto da competência privativa, a gente tem, enfim, quem tem estudado um pouco a matéria, tem falado muito, né, vira essa coisa meio dicotomia, né, de tem que ser privativa, não tem que ser. Mas eu acho que a gente pode até pensar em casos ou oportunidades onde poderia existir uma autorização expressa na lei para que aquele ponto fosse regulado no Estado ou no município. A Laura acabou de me lembrar mesmo que a própria Constituição ela prevê esse ponto da autorização expressa. Então, acho que, enfim, e acho que até a própria comissão poderia, não sei, tentar realizar uma audiência pública expressamente sobre o termo da competência, no que para que a gente de fato avalie no que é benéfico e que não descarte de completo essa autonomia dos estados e municípios para regular os temas também. Aí, por fim, já terminando também, acho que, de uma maneira geral, a inserção de proteção de dados no rol de direitos fundamentais da Constituição é reconhecer a importância e essencialidade do tema e estipular esse mandamento de que ele deve ser observado em todos os momentos, né? Então, a aprovação dessa PEC é a continuação de um processo que se iniciou com a Lei de Proteção de Dados Pessoais, continuou na aprovação da MP 869 e também e ainda está ocorrendo ao passo que a gente vai implementar a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais e o Conselho Nacional também. Então, é uma PEC de fato bem-vinda e com a aprovação necessária para que a gente passe a promover de fato a proteção desse direito fundamental que está na lei, mas que a gente precisa mesmo dessa promoção e passe a igualar o Brasil ao patamar europeu tanto de posição quanto de jurisprudência, que o Brasil vire também, enfim, que a gente nesse aspecto se iguale a Portugal, que tem um tema na própria Constituição e caminhe cada vez mais na concretização do direito. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, senhora Bruna. Bom, fim das exposições dos convidados, passo a palavra ao relator, deputado Orlando Silva, para suas indagações. Presidente, eu agradeço a oportunidade, quero cumprimentá-lo, dizer que o senhor está muito bem presidindo a sessão, mas nós sentimos saudade da deputada Bruna. Obrigado. A Bruna, infelizmente, teve um outro compromisso, apenas para aqueles que são fãs da nossa amiga e deputada Bruna Furlan. Tinha um compromisso particular aí, onde ela precisou se ausentar, não pôde estar presente. Eu estou aqui substituindo ela, tentando chegar aos pés da competência da Bruna. Mas muito obrigado por suas palavras. Aos pés é fácil, pela estatura da nossa. Brincadeiras à parte, cumprimentá-lo pela condução, cumprimentar os nossos convidados, já falo deputado, nosso querido Sérgio Paulo Galindo, doutor Arthur Rolo, querida Laura Scherter Mendes e a Bruna Martins dos Santos. Eu considero que essa primeira mesa ela é reveladora de que o Brasil conseguiu produzir, presidente, no curso da elaboração da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, conseguiu produzir boas sínteses, bons consensos. E as manifestações que foram exposadas aqui, todas elas, a meu ver, né, estão convergentes com a mesma perspectiva. Inclusive, no que diz respeito à PEC, há convergência na afirmação quanto à adequação da tutela constitucional, como falou a professora Laura, como falou o Sérgio Paulo, a necessidade até mesmo de ter ou de ser um direito autônomo no artigo 5º da Constituição, tese que foi esposada pelo doutor Arthur Rolo e mesmo pela querida Bruna. Portanto, eu diria que nós talvez vivamos nesse instante ainda o eco da produção de consensos quando da produção da Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda se projetou durante a tramitação aqui da medida provisória editada pelo presidente, à época, Michel Temer. Aqui, o que me salta aos olhos, presidente, menos como questionamento, porque eu pessoalmente estou de acordo com as formulações que foram apresentadas, é que talvez nós devêssemos aprofundar um pouco mais o tema direito autônomo, não necessariamente com emenda de redação, porque o desejo de ser célere não pode contaminar a boa técnica, né? E se o entendimento for que há uma alteração material, que a façamos, em diálogo com o Senado, sem prejuízo que o Senado possa garantir uma votação, as votações ratificando o texto eventualmente aprovado pela Câmara. Então,
Mas eu considero que esse é um item forte da reunião de hoje, que nos caberá fazer uma reflexão, um aprofundamento, produzindo essa autonomia com relação à comunicação. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, só por oportunidade mesmo, porque a Bruna sugeriu que nós façamos um debate sobre competência, que será a próxima sessão. A próxima sessão terá por nome Competência Privativa da União para legislar sobre proteção de dados pessoais. É a próxima sessão. Mas eu queria ouvir um pouco mais, se os senhores e as senhoras estiverem à disposição de falar, porque apenas a Bruna, não, o Sérgio Paulo centralmente, a Bruna incidentalmente. Se a professora Laura, se o doutor Arthur pudesse falar um pouco mais da visão que possuem acerca da competência, né? Se haveria espaço para uma visão de competência concorrente, ainda que saibamos que quando há competência concorrente, há hierarquia entre os entes, entre o poder federal, o poder estadual e o poder municipal. Mas, a meu ver, seria mais adequado fixarmos nitidamente como competência da União legislar sobre essa matéria, né? Há sempre o debate acerca da competência remanescente, não é? Em que, em algum nível, poderia haver regulação por outros entes da federação. Mas eu quero crer que é importante e ter a tutela constitucional, ter o comando constitucional, que não é tão preciso como é no tema do direito do consumidor, em que há uma referência explícita, uma invocação explícita à lei que foi votada adiante, que é o Código de Defesa do Consumidor. Mas ainda que nos termos propostos, eu quero crer que nos dará mais segurança para o país, pensando no cidadão e pensando na economia, se ficar nítido que é competência da União legislar sobre essa matéria. Ainda que, insisto, sempre possa remanescer algum tema que caiba uma regulação por um outro item, né, ou, melhor dizendo, uma normatização por um ou outro ente da federação. Então, queria, quem se sentir à vontade de falar um pouco sobre isso, eu gostaria de ouvir, por oportunidade, já que há um consenso na mesa de que cabe a tutela constitucional, de que cabe a inscrição entre os direitos fundamentais, e isso é uma grande coisa, porque é um grande consenso, e um consenso importante para as fases seguintes da tramitação dessa emenda à Constituição. Eu queria agradecer muito a presença de todos aqui. Obrigado, deputado Orlando Silva, que é o nosso relator. Antes de passar a palavra para horas citados, eu gostaria de pedir e perguntar aqui se existe algum deputado que gostaria de se manifestar para que todas as respostas fossem dadas, não havendo quem queira fazer novas perguntas. Eu vou passar a palavra para os convidados agora responderem ao nosso relator e aproveitar para fazerem suas considerações finais, por favor. Começando pelo senhor Arthur Rolo, e nós vamos andando aqui, senhor Arthur. Atendendo aqui a provocação de Vossa Excelência, deputado Orlando Silva, eu entendo que é caso de competência privativa, de inserir aqui a proteção de dados no artigo 22 e não de colocar como competência concorrente, porque até para haver a circulação internacional de dados, tem que ter aqui paridades nos níveis de segurança, tem que ter, criar autoridade autônoma de proteção de dados, a exemplo aqui do que o Brasil está criando para poder circular os dados para a Europa e para os Estados Unidos, e tem que ter aqui um nível de regulação semelhante. Eu acho que se deixar margem para estados regulamentar essa matéria, isso vai criar uma insegurança jurídica tremenda para as empresas, porque as empresas já têm que atender a regulamentação europeia, a regulamentação americana, e vão ter divergência interna aqui no Brasil entre os estados. Então, na minha opinião, não há como esse tema, que é um tema até transnacional, ser regulado por leis estaduais. Isso vai criar uma insegurança jurídica e vai atrapalhar a vida das empresas. Eu acho que é matéria de competência privativa da União. E em relação aqui a um direito, a colocar como direito fundamental autônomo, também tem que colocar um inciso extra aqui no artigo 5º, porque é um direito que não se confunde com a privacidade, não se confunde
confunde com a proteção à honra, não se confunde com a proteção à intimidade, é um direito autônomo e que a cada dia mais no dia a dia das pessoas está presente e a gente tem aí inúmeros episódios de vazamentos que estão assolando a vida de todos, então é fundamental ter uma proteção no plano constitucional para proteger o usuário e proteger a Lei Geral de Proteção de Dados. Obrigado, presidente. Senhor Sérgio, quer acrescentar algo do que já foi dito? Muito rapidamente, deputado Orlando Silva, Vossa Excelência tocou num ponto muito importante sobre essa questão eu acho que é uma dúvida que existe, das conversas que eu tenho entabulado, há essa dúvida sobre se não seria necessário algum tipo de competência concorrente. Veja, o artigo 23 da Constituição, que tem um rol de competências concorrentes, ele parece ser um artigo construído sobre um pilar, uma ótica importante de áreas aonde há colaboração, tá certo? Em prol de determinado tipo de objetivo, certo? Quando se fala, por exemplo, aqui de preservação de florestas de fauna e flora, essa competência sendo concorrente, ela passa a sensação de um trabalho colaborativo. Não é o caso da Lei de Proteção de Dados Pessoais, como também não é o caso da Lei Geral de Telecomunicações, certo? Nós estamos falando aqui de fenomenologias que precisam de certo grau de tutela e, ao ser tutelado em favor do cidadão, ela precisa ter essa tutela concentrada, tá certo? Caso contrário, você tem a capacidade de gerar legislações conflitantes umas com as outras e é daí que vem, de fato, o cerne da insegurança jurídica. E a gente observa isso toda vez que há qualquer tipo de hiato que permita dupla interpretação, como é o caso do nosso setor de tecnologia da informação e comunicação, da guerra fiscal entre municípios e estados em torno da tributação do software, que a ninguém interessa, tá? Porque causa insegurança jurídica e os empresários ficam reféns da situação. Então, se não... Boa lembrança, exatamente, o doutor Rolo está aqui lembrando uma outra situação. Apesar da Lei Geral de Telecomunicações ser uma lei regente, como é a LGPD, no caso da legislação de postes, que é entregue aos municípios por uma questão pressupostamente geográfica e local, você cria um caos regulatório, um caos de critérios, tá certo? Que fica muito difícil e muito custoso gerenciar. Então, há aqui um aspecto de fundo, um aspecto talvez até doutrinário a ser avaliado, mas há também um aspecto prático, que a insegurança jurídica ela é custosa, ela atrasa o desenvolvimento econômico e ela onera desnecessariamente o cidadão. Bom, passo agora a palavra para a professora Laura. Bom, muito obrigada, deputado Luiz Miranda. Obrigada, deputado Orlando Silva, pela pergunta. Eu queria, em primeiro lugar, aqui dizer que eu concordo com a sua constatação, concordo com a constatação de que realmente há um consenso, acho que aqui na mesa, tanto em relação ao grande avanço que a Lei Geral de Proteção de Dados propiciou, acho que em primeiro lugar, e isso eu queria também aqui fazer cumprimentar aqui Vossa Excelência em público. Certamente a sua liderança foi fundamental para isso, porque sem esse amplo debate público que a Câmara dos Deputados propiciou, que o senhor liderou, certamente a Lei Geral de Proteção de Dados não teria não teria sido aprovada de uma forma tão equilibrada e certamente não teria sido um avanço tão grande para o nosso país. Em relação, então, especificamente agora à PEC 17, e em relação à competência privativa, eu tenho 3 fundamentos para justificar essa competência privativa. A primeira delas é a ideia de sistematicidade. Né? Se a gente pega aqui o artigo da Constituição, o artigo 22, que fala da competência privativa, principalmente o inciso 1, quando a gente tem direito civil, direito comercial, que são todos esses códigos, né? Direito penal, direito processual, eu acho que fica claro essa ideia de que
essas codificações, elas precisam muitas vezes dessa sistematicidade, né? E eu vejo essa mesma lógica na proteção de dados pessoais. Eu preciso de normas, eu preciso de um sistema harmônico, eu preciso de um sistema integrado, para que eu possa, e aí qual que é a finalidade dessa sistematicidade? Para que o direito do cidadão à autodeterminação informativa seja íntegro, seja integral. Então, eu entendo que, como a gente está falando de um único direito do cidadão, de um direito aqui que precisa ser exercido de uma forma harmônica, eu entendo que, se a gente tivesse centenas e dezenas de leis, que de alguma forma, porque ao fim e ao cabo, o que leis dessa natureza acabam por fazer? Ou limitar, muitas vezes, esse direito, certo? Ou talvez trazer outras garantias. Ao fim e ao cabo, é isso que leis específicas sobre proteção de dados vão trazer. E eu acho que isso, ele vai tirar essa sistematicidade, essa harmonia necessária. Desligou? Para esse direito fundamental do cidadão. Aqui eu gostaria de... Tá funcionando? Tá, né? Eu gostaria... Ah, tá. Tá desligado, acho que não tá... Ah, tá certo? Tá. E acho que conectado com isso, eu queria lembrar que o Spiro Simitis, que é um grande teórico alemão, da Alemanha, não alemão, mas da Alemanha, que teorizou sobre proteção de dados, quando ele avaliava, quando ele discutia qual que é a importância das leis gerais de proteção de dados, se discutia muito também, é necessário também leis especiais, é necessário discutir leis setoriais, e é claro que isso foi discutido, é claro que isso era pensado. Eu preciso, acho que a concepção dele, com a qual concordo, é de que é preciso uma lei geral de proteção de dados, para trazer harmonia, para trazer sistematicidade, mas é claro que áreas específicas podem trazer desafios específicos, setores específicos, como, por exemplo, a segurança pública, né, como a própria Lei Geral de Proteção de Dados admite, podem trazer riscos específicos. Ao mesmo tempo, talvez é preciso aumentar as garantias em determinados setores. Em determinados setores você pode ter um interesse público maior, ou seja, a conformação desse sistema de proteção de dados, que, ao meu ver, está começando a ser formado no Brasil, ele é composto por uma lei geral de proteção de dados e leis setoriais. E eu entendo que essas leis setoriais, aqui um exemplo é a lei do cadastro positivo, certo? Eu entendo que essas leis setoriais elas têm que ser editadas pela União, porque, do contrário, de fato, a gente perde essa harmonia, a gente perde essa sistematicidade. Um segundo ponto, me permita falar mais 2 minutos, presidente? Por favor, acrescente 2 minutos para ela, então, por favor. Tá, obrigada. Bem rapidamente, então, acho que o primeiro ponto é a sistematicidade, esse direito do cidadão único, e assim eu acho que ele tem um direito muito mais forte quando fica claro para ele quais são as leis de competência privativa da União que estabelecem garantias ou impõem limites. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu concordo com o Arthur Rolo, é que a natureza do dado é da natureza do dado a circulação. Então, é fundamental que a gente tenha, no Estado, dentro do Estado Nacional, fique claro qual que é aquela norma, que seja a União que vai determinar, naqueles âmbitos, quais são as restrições, quais são as garantias relacionadas à proteção de dados pessoais. Então, eu acredito que, para que o dado possa circular, é fundamental, sim, que apenas a União possa regulamentar esse dado. E aí, eu concordo também com a avaliação da insegurança jurídica, e eu acredito que a insegurança jurídica, se a gente tiver estados e municípios regulando, ela se dá tanto sob o ponto de vista do cidadão, como também sob o ponto de vista da empresa, né, ou do controlador, ou do poder público. Então, de fato, a gente vai ter muito mais segurança jurídica, porque, ao fim e ao cabo, do que se trata quando a gente está falando de uma lei de proteção de dados? Ela, em geral, uma lei que trata, de alguma forma, sobre tratamento de dados, ela, em geral, vai trazer ou autorizações para tratamento de dados em determinados setores, ou fazendo essa ponderação entre as garantias do cidadão. Então, a gente vai ter muito mais segurança jurídica se for possível, de fato, se a competência for privativa da União para legislar sobre proteção de dados. Muito obrigada. Obrigado, professora Laura.
Agora passa a palavra para a senhora Bruna Martins. Antes disso, quero agradecer aqui a presença do Celso Russomano, que é um especialista aí na área do consumidor. Assunto hoje debatido. Temos aqui a presença, inclusive, do senhor Arthur Rolo, que é do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Quer aproveitar, é nosso convidado aí, convidado pelo Celso, né? Veio aí prestigiar a nossa casa. E antes da Bruna finalizar, que é a nossa última a falar, me conceda a palavra. Presidente Luiz Miranda, quero agradecer a oportunidade, cumprimentar a todos os nossos expositores. Gostaria de ter chegado antes aqui, mas infelizmente estava numa ação em São Paulo para defender 5.000 consumidores da Unimed de Campinas, da cidade de Valinhos, que foram da noite para o dia colocados fora dos seus planos de saúde, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas que estão vivendo em estado vegetativo e que ficaram sem um plano de saúde da noite para o dia, porque assim a Unimed de Campinas resolveu findar o contrato com a prefeitura, contrato esse que não era nem contrato coletivo, eu entendo que era um contrato pessoa física, a lei não permite isso, e isso me prendeu em Campinas e não tinha voo de Campinas para cá, só tinha voo de São Paulo, tive que voltar a São Paulo para poder estar aqui, mas é importantíssima essa discussão que diz respeito à constitucionalidade da proteção de dados, né, para que a gente tenha segurança jurídica e para que a gente possa, de fato, proteger os nossos dados, né? Eu tenho falado para o nosso relator o tempo todo da importância, e trabalhamos juntos na legislação, na medida provisória, e só estamos aqui discutindo a proteção de dados porque em determinado momento eu disse que a gente não votaria aqui no Congresso Nacional o cadastro positivo enquanto nós não tivéssemos uma lei de proteção de dados. Isso porque os birôs queriam ter todas as informações a respeito do consumidor que não fossem só informações financeiras e queriam cruzar todos os dados de tal maneira que não existisse impedimento em fazer do jeito que eles queriam para proteger, na verdade, seus sistemas de informação e o seu patrimônio. Essa era a grande verdade. E nós chegamos ao que chegamos, estamos discutindo esse assunto. Acho que essa emenda constitucional, que é do Eduardo Gomes, nosso fraterno amigo, tenho certeza absoluta que só vai acrescentar a segurança jurídica, mas nós temos que crescer um pouquinho mais. Estava ouvindo a doutora Laura, crescemos um pouquinho mais nessa história, porque precisa ainda de uma penação criminal. Nós, em determinados momentos, quando formos vítimas, né, vão dizer que aquele que tornou público os nossos dados não tem condição financeira e não pode ser punido por conta disso. Então, a gente, nas terceirizações da vida, podemos correr riscos que, com apenações administrativas, nós não vamos punir quem seja o responsável. Por isso, nós precisamos realmente crescer com isso. Eu acho que a gente já avançou muito, né? Eu entendo que esse processo é um processo contínuo de aperfeiçoamento e, sem dúvida nenhuma, essa é uma das etapas que nós estamos vivendo aqui nesse momento, de aperfeiçoar as garantias individuais e coletivas através da proteção de dados. Então, parabenizo a todos por estarem aqui. O Dr. Arthur Rolo é meu fraterno amigo e companheiro de Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Criamos essa entidade em 1995 e vem fazendo um trabalho excepcional de defesa dos direitos do consumidor. Tenho certeza que nós vamos fazer o melhor. E nós temos um bom relator, né? Um relator que já trabalhou bastante na legislação de uma maneira geral e não tenho dúvida nenhuma que nós sairemos daqui contemplados assim que nós aprovarmos essa emenda constitucional. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Celso. Agora, para a gente finalizar, passo a palavra para a senhora Bruna Martins. Muito obrigada. Acho que eu também não tenho mais muita coisa a adicionar, apesar dos pontos que já foram adicionados até agora, do tanto que é bem-vinda a medida, dessa promoção também do direito ao patamar constitucional,
e da promoção da própria tutela. É um processo que a gente vem tomando no mínimo 8 anos, e é muito feliz e salutar a gente ver que a própria tramitação da PEC vem de uma maneira bastante rápida e com este consenso que está não só na mesa, como tem estado presente em vários setores também da sociedade brasileira. Acho que também concordo também com o ponto da alteração na PEC para que o direito fique ali como um direito autônomo também. E entendo esse ponto da uniformização promovido pela garantia privativa. Acho que enfim, também não é um ponto que para a gente está certo enquanto instituição, mas também acho que é uma discussão que vai evoluindo e espero que também siga bons frutos na próxima audiência, que é especificamente sobre o ponto da competência. E é isso. Obrigada. Obrigado. Antes de encerrar, e antes de passar a palavra para o relator, senhor Orlando Silva, nós hoje, infelizmente, não conseguimos quórum suficiente para a deliberação dos requerimentos. Então, quero propor aos deputados aqui presentes se podemos chamar a reunião para amanhã, ao meio-dia, apenas para que deem presença e a gente tenha quórum para votar os requerimentos. Eu não gosto de perder uma semana, não. Eu sou daquele que gosta de trabalhar. Para não ficar uma semana perdida, os requerimentos acumularem para a próxima semana, se todos aqui presentes concordarem, já faço a convocação para a reunião da nossa comissão para a data de amanhã, dia 23 de outubro, às 12 horas, plenário a definir. Não havendo objeção, fica aprovado. O senhor Orlando Silva com a palavra. Presidente, não, eu estou de acordo aí com o esforço de votar os requerimentos. São bons requerimentos, são sugestões dos deputados Marcelo Freixo, Paulo Teixeira, JHC, salvo engano, são esses. Tem aqui elementos. São boas sugestões de nomes para audiências públicas, alguns desses que foram incluídos, adendando o requerimento de Vossa Excelência. Verdade. Eu até, presidente, queria, com o seu acordo, sugerir que na próxima semana, quando vamos discutir competência privativa da União, esse tema que nós introduzimos aqui, nós fizéssemos um mix de sugestões. Vossa Excelência sugeriu, por exemplo, a FEBRABAN, que eu acho que deveria ser convidada já para essa sessão. Vossa Excelência sugeriu o coletivo Intervozes, que poderia ser convocado para essa sessão, como sociedade civil. O deputado Rodrigo de Castro sugeriu o nosso colega aqui, Júlio Semeghini, foi deputado por São Paulo, que hoje está no Ministério de Ciência e Tecnologia. Talvez a gente tenha mais interesse. Eu recomendo que a gente não tenha uma mesa maior de 6 pessoas, por audiência. Se a gente Júlio conseguir colocar, eu topo. Júlio Semeghini. E eu queria sugerir que tivessem 2 pesquisadores, porque tem nuances entre os dois com relação à competência, que é o professor Bruno Bione e o professor Danilo Doneda. Como tem diferenças, eu creio que pode ser útil para o debate se houver diferença expressa Da minha parte está acatado. Podemos convidar até 8 convidados para ter 2 rodadas, né, na mesa. Faz 2 rodadas, 4x4, porque a gente sabe que às vezes falta 1 ou 2, para não ter um esvaziamento também. A gente, às vezes é muito conservador e corre o risco de não virem todos. Então, se Vossa Excelência estiver de acordo, as minhas sugestões são essas, e evidentemente, quando na condição de presidente, aproveite, a deputada Bruna está para a gente, o senhor decide. Eu vou ser bem sincero, na condição de presidente, eu sou incapaz de negar um pedido de Vossa Excelência. Você pode ter certeza disso. Então, fica acatado o pedido de Vossa Excelência. Quero agradecer aqui o secretário do GDF aqui presente, nos prestigiando, deputado federal também, agora literalmente concedido para o GDF, doutor Vitor Paulo. Obrigado pela presença. E, infelizmente, não havendo mais nada a tratar, convoco reunião de audiência pública ordinária para amanhã, dia... Deixa eu confirmar aqui, 23 de outubro, às 12 horas, plenário a definir. Está encerrada a presente reunião. Obrigado.